Boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Fixar o tema aqui. Boa noite, Gilberto, aí no Facebook. Bem-vindo à nossa live oracional. Oi, Gi, seja bem-vinda. Pessoal no Instagram, quem estiver chegando, boa noite. Reforçando aquele convite para os seus amigos, seus familiares. Mande os aviõezinhos aí, chame outras pessoas para orar com a gente. Hoje nós vamos orar o Salmo 50. É um salmo muito bonito, tem uma história muito bonita também por trás dele. Então mande aí os seus aviõezinhos, chame os seus amigos, seus familiares, aquelas pessoas que estão precisando de oração, para que hoje a gente possa juntar o máximo de pessoas para orarmos juntos. Ivan tá mandando os aviõezinhos dele aí, chamando as pessoas para orar. Você também pode mandar aí, né? Está com a mão bem em cima da câmera. Não consigo. Já podem ir colocando aí também os pedidos de oração, de agradecimento que vocês Sim, tiverem. de ação de graças também, né? A gente também tem coisa para agradecer, né? Né, Gi? Coloca aí. Se tem coisa para agradecer, já coloca. Temos Graças muito, né? recebidas. Mais uma semana, né, que se inicia. Sim. Mais uma semana. Graças a Deus. Você tá fora do Instagram. Tem que chegar mais perto de mim. Então, gente, daqui a pouquinho nós já vamos começar. Quem tiver... Ai, a Gi, agradeço pelo dom da minha vida. Amém, Gi. Louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Pelo dom das nossas vidas, né? Pessoal do Facebook que quiser, coloca aí nos comentários seus pedidos de oração. Que aí durante a live a gente vai pedindo para Deus pelos pedidos de cada um. Isso mesmo, vamos fazer a nossa oração inicial, já clamando pelo Espírito Santo, para que Ele venha nos guiar, abrir a nossa mente, para que nós conseguimos nos concentrar apenas na palavra, naquilo que Ele tem para nós, através desse Salmo 50. Estamos chegando aí a 1/3, né, dos salmos, né? Sim, 1/3 já. 50 lives só dessa campanha, né? Maravilhosa. Sim. E quem já conseguiu, já teve alguma graça, vocês podem partilhar também nos comentários aí, que a gente vai ler e vai juntos. É importante o testemunho, né? O testemunho de cada um. Muito importante. Então vamos lá, né? Vamos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por mais essa live, por mais essa transmissão, por essa campanha dos Salmos que o Senhor chamou, tocou no meu coração, no da Vanessa. Sim, Senhor. De nós utilizarmos esses canais, as redes sociais, para evangelizar, para levar a Tua palavra,
Sim, Senhor. Para testemunhar um pouco das graças que o Senhor, das maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas. Sim, Senhor. Então, te agradeço por estarmos chegando a 1/3 ao Salmo de número 50. E nesse dia, Senhor, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, venha abrir os nossos corações, a nossa mente, potencializa os nossos sentidos espirituais. Prepara o nosso coração para que ele seja terra fértil, para que a nossa mente possa absorver as palavras de sabedoria, de crescimento, de lição de vida. Quais os preceitos, quais os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Toca no íntimo do nosso ser aquilo que vai de encontro ao que o Senhor tem reservado para nós, o que o Senhor quer de nós. Vem abençoar cada um de nós, cada uma das pessoas que vai assistir essa live. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Tira-nos toda a preocupação, os ruídos, aquilo que não foi bom nesse dia. Nós agradecemos a todos os obstáculos, os desafios desse dia, porque se o Senhor permitiu, eles foram para o nosso crescimento. Mas nesse momento nós queremos apenas você, Pai. Nós queremos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nós. Envia Teu Espírito, que não sejamos nem eu, nem a Vanessa falando, mas o Teu Espírito falando através de nós, através dos pedidos de oração, de ação de graças dos nossos irmãos que aqui estão. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fernando chegou aí, o Wilderson, bem-vindo, a Marta. Chegou chegando, então, né, na hora da oração, hein, Marta? Né, Martinha? Então, já fizemos nossa oração pedindo o Espírito Santo. Aí a gente estava comentando, a gente já está num terço das nossa campanha dos Salmos, né? Olha que maravilha. E hoje nós vamos orar com o Salmo 50. Eu até mandei na mensagem para alguns para ler 2 Samuel 11, né? Que fala do que acontece por trás desse salmo aí, né? Que é muito profundo. Vamos lá, então. Marta, não perco por nada. Que bom, Marta, né? Isso aí, Marta. Permaneça na perseverante, né? Ser perseverante, né? Isso aí. Desistir não é opção. Desistir da palavra, jamais. Então, para quem tem a Bíblia, acompanha conosco. Quem não tem, concentre-se. Salmo 50, o Salmo de Davi, ele tem o título na Bíblia Ave Maria de Miserere, que na tradução é um pedido de misericórdia, né? Vamos lá então. Esse é um salmo então, como eu falei, de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Então a Vanessa indicou, né, os estudos lá de Samuel e também em outros trechos, né, da Bíblia a gente vai encontrar falando sobre o pecado de Davi, que é o que? Numa certa tarde ele num terraço do seu palácio, né, ele avistou Betsabé banhando-se e ficou tentado, né, pela beleza dela e mandou um dos seus servos, falar um pouco de forma resumida, né, chamá-lo. E esse servo então foi até ela, trouxe ela para diante dele e ele acabou
deitando-se com ela, né? No começo ela reagiu de forma que não era certa e tudo mais, e ela era a esposa de um dos seus generais, digamos assim, né? Que era um dos comandantes do seu exército, que estava em batalha já há cerca de 3 meses, que não vinha para casa. Enfim, aí eles tiveram um caso, né, se deitaram e ela engravidou. Aí então Davi mandou buscar o Urias, né? Urias, né? Que era o esposo de Betsabé, e para que ele tentando encobrir o seu pecado. E aí ele veio, e a intenção de Davi era que ele deitasse com a sua esposa para dizer que o filho então que ela estava esperando seria dele. Mas ele se recusou a abandonar o seu posto de trabalho e permaneceu na frente do palácio de Davi, né? Durante a noite toda, e não foi encontrar com a sua esposa. E aí então ele escreveu uma carta e mandou ele para um campo de batalha, e nessa carta Davi pedia para que ele fosse colocado entre os homens de frente, né? E que o exército que fosse para essa batalha fosse reduzido a fim de que ele fosse morto, né? E o que aconteceu, né? Então, é só para contar um pouquinho da história para quem não leu lá de Samuel. Vamos lá então. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Então aqui ele clama por piedade, misericórdia. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Aqui passaram-se o período da gestação toda de Betsabé. Davi não tinha tomado conta do seu pecado. Achou que estava tudo, que o que ele tinha feito não era nada de errado. Até que o profeta Natan foi encontrá-lo, né? E falou que o que ele tinha feito era errado e que Deus iria castigá-lo, né, por isso. E aí foi então que ele reconheceu a iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amai a sinceridade de coração, infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Lavai-me e tornarei mais branco do que a neve. Pedindo para que Deus livre, perdoe ele, né, pelas faltas. Faz-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Aqui ele sente a dor que vai até os seus ossos. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis,
e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Então ele clama para que Deus crie um coração puro nele, renova o espírito, não rejeita ele e nem prive do Santo Espírito, do Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Ensinarei os vossos caminhos aos maus e voltarão a vós os pecadores. Então ele está falando fazendo uma promessa para Deus, que ele vai buscar, vai em busca, dar o seu testemunho, vai ensinar o caminho de Deus para os pecadores, para que eles se voltem para Deus. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia da minha língua exaltará. Pede para livrar do sangue derramado. Senhor, abri meus lábios a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Eu também clamo, Senhor, abre meus lábios, para que a minha boca anuncie vossos louvores. Não vos aplacais com sacrifícios rituais. Se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Aceitareis os sacrifícios prescritos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse salmo, ele é muito rico, né? É um salmo que, na verdade, nós deveríamos orar todos os dias com ele, assim como nós oramos pedindo a proteção do Senhor, com a armadura do cristão e o Magnífica, entre outras orações que devem fazer parte do nosso dia. Esse salmo é um salmo que deve fazer parte do nosso dia. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar graças a Deus por todas as coisas que Ele nos dá quando a gente acorda, né? E a segunda coisa, com certeza, é pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados, até aqueles que nós não enxergamos, né? Aqueles que nos são ocultos. Como o Ivan disse, Davi cometeu esse grande pecado, e ele achou na verdade, na palavra nem fala isso, né? Mas eu acredito que ele tenha achado que ele não tinha feito nada demais, ou que Deus não tinha se importado com o que ele fez. Que ele ia passar impune. Que ele ia passar impune, né? Porque Davi, ele é muito contraditório, ao mesmo tempo que Deus é muito fiel com ele, e que faz grandes coisas através dele e para o povo dele, né?
Davi tocava flauta, tocava música para afastar de Saul os espíritos maus. Davi era muito usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele é muito contraditório, né? Ele se afasta de Deus em alguns momentos. Até se você procurar na internet, assim, né? Você coloca lá Davi, fala que ele era não é homicida a palavra, mas ele matou muita gente, né? Nas lutas dele, nas guerras dele, inclusive mulheres, crianças, né? Eles matavam todo mundo quando entravam nas cidades. Então, e ao mesmo tempo, ele sempre se arrependia dos pecados dele e se voltava para Deus, mas esse pecado aí, ele achou que ia passar impune. E ele é surpreendido pelo profeta Natan, que vem e conta para ele, depois vocês leiam lá em 2 Samuel 12, que é a continuação, né? Que o profeta Natan vem e conta para ele a história de uma pessoa que era muito rica, que tinha várias ovelhas, muito gado, e que tinha um outro que era muito pobre, que tinha apenas uma ovelhinha, que era querida por seus filhos, criada junto com eles e ficava sempre perto dele. E que o outro, não querendo, quando recebeu uma visita, não querendo o rico, não querendo matar nenhum dos seus animais, vai lá e pega a ovelhinha daquele pobre que só tinha aquela ovelha. E Davi já se exalta e fala: meu Deus, essa pessoa tem de pagar por isso. E fala para Natan quem é essa pessoa que ele vai pagar. E aí Natan fala para ele: essa pessoa é você, que tendo Deus te dado tudo que você tem, porque naquela época eles ainda viviam a poligamia também, né? E tendo à sua disposição qualquer mulher, você pegou a mulher do seu servo e ainda o matou. Então, Deus pune Davi por isso, e aquele filho que eles tiveram morre, né? Deus tira a vida dele, ele adoece e morre. E depois, mesmo assim, que é uma coisa que eu acho que, como Deus é misericórdia, porque Davi se arrependeu, fez jejum e se prostrou diante de Deus e mostrou a Deus o arrependimento dele. E aí desse casal, né, que Davi e Betsabé, vem Salomão, que Deus diz para o profeta Natan que ele amava muito Salomão, e Salomão, o nome de Salomão era amado por Deus, amado por Javé. E Salomão vem ser depois um homem mais sábio, né, que Deus concedeu para ele toda a sabedoria. Então Deus e os seus mistérios de misericórdia, que olha para nós diante de toda a nossa miséria e diante do nosso arrependimento, Ele nos perdoa, Ele nos recebe de volta, né? Não importa o nosso pecado, não importa o nosso erro, não importa quantas vezes nós caímos, não importa quantas vezes nós nos afastamos dEle, desde que nós nos arrependamos, Ele nos recebe de volta. O grande e grave problema, que vocês vão ler lá se continuarem vendo a vida de Davi, no próprio 2 Samuel 12, Natan diz para ele que o Senhor ia tirar o filho dele e que Deus ia tirar muitas outras coisas dele. Eu não lembro exatamente todas, porque o versículo é longo, mas porque Deus ficou muito irado com ele. No capítulo, não, mas o versículo do capítulo onde Natan diz para ele tudo o que o Senhor ia fazer, né, além de tirar a vida da criança. E depois Davi se arrepende, Deus o recebe de volta, o perdoa, mas as consequências daquele pecado dele ficaram, né? Ele tem ali os filhos dele, um mata o outro, a vida dele é confusa. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente tem que fugir ao máximo do pecado. Nós temos de ter horror ao pecado. Nós temos de ter horror a desagradar o coração de Deus. Porque no momento em que nós
mergulhamos no pecado, no momento em que nós nos sujamos, a consequência daquilo fica em nós. Por mais que Deus nos lave, por mais que Deus nos aceite de volta, o rastro daquilo que eu fiz não se apaga. E aquilo fica na minha vida, né? Então nós temos que combater o pecado, tá? Na palavra, né? Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Então nós temos de o tempo todo vigiar e orar, e o tempo todo ter horror ao pecado, horror a cair, horror a estar longe de Deus, porque a ausência de Deus, ela é destrutiva na nossa vida. Por mais que Deus depois venha, nos recupere, nos reconstrua, mas o tempo que a gente leva para se reconstruir, o tempo que a gente leva para esquecer as consequências do que a gente fez, não é assim, né? E de imediato. E Davi pagou aí o pecado dele com a vida do filho. Então, estudem essa história de Davi. Para nós que estamos orando os salmos, é muito enriquecedor. É outro que eu falo, sou apaixonada por Pedro, por Paulo, né? Mas outro que eu sou apaixonada é por Davi, por Moisés no Antigo Testamento, Abraão também. São modelos de fé para nós e modelos da misericórdia de Deus. Davi viveu toda a riqueza de Deus, né? Toda a abundância, toda a prosperidade. E ele era fiel a Deus também, e ele era um homem que estava sempre em oração, sempre prostrado, sempre se colocando diante de Deus. E se ele caía, ele rapidamente se voltava para o Senhor. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque nos enriquece e nos fortalece para os nossos momentos de queda, para os nossos momentos de questionamento, né? A palavra de Deus nos fortalece. Então leiam, é bem bacana. A história dele está em 1 Samuel e 2 Samuel, nos 2 livros, que a gente vai entendendo mais dos salmos e vai enriquecendo também a nossa vida. Amém? Amém. E Ivan vai falar um pouquinho do nosso terceiro pilar, que é o pilar conjugal. E a gente vai ter que falar em pelo menos as 2, né? Será que hoje dá tempo de falar tudo? Bom, vamos ver, se não der tempo a gente fala amanhã um pouco mais do pilar conjugal. Então, para quem está acompanhando há alguns dias, né, nós começamos a falar sobre os 11 pilares da nossa roda da vida, né? Do MAS, né? Que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica. Nós falamos no primeiro pilar, que era o espiritual. Depois, o segundo pilar, nós falamos dos parentes, na sexta-feira, né? E hoje vamos falar então do pilar conjugal. Para quem é solteiro, ele entra também nessa parte, tá? Não é porque o pessoal, eu não sou casado, não é importante. Ele é importante sim. Sim. Tanto que na religião católica, né, que nós seguimos o catolicismo, nós recebemos um sacramento, né? E devemos nos preparar para ele, enfim, né? Não é simplesmente... Há quem faça isso, né, digamos assim, acontece do nada, como alguns dizem, né? Casou do nada? Não, não é do nada não, né? Existe toda uma preparação que deve ser feita. Então, no pilar conjugal, como eu expliquei nos outros, a gente tem que dar uma nota, né? Se autoavaliar, por isso que ele chama mapa de autoavaliação sistêmica, né? Então, a gente primeiro analisa como que está o meu pilar e por último dou uma nota de 0 a 10 para ele. Se tiver 10, perfeito, eu quero saber. Depois vocês colocam aqui também qual que é
qual que é a receitinha, né? Dar o testemunho, né? Vai participar de uma live com a gente para dizer como que você chegou, como que você chegou a 10, né? Mas enfim, não vamos julgar nem vamos procurar entender, né? E serve também para nós, né? A gente fazer essa avaliação. Então, o pilar conjugal, ele, vamos avaliar de que forma? Eu sou casado, conheci minha esposa, conheci a Vanessa, me preparei para ele, eu estudei como que funciona a mulher. Não. Não. Eu procurei saber quais os gostos dela. Se fizer um questionário, por exemplo, né, uma coisa assim, qual a cor preferida dela, qual a fruta que ela mais gosta, o que ela gosta de ler, de ouvir, assistir. Se eu souber todas essas questões, eu já estou somando pontos, né? Qual o perfil dela? Nós estudamos aqui, né, nas lives também que a gente teve já sobre o perfil comportamental, sobre linguagem do amor, as 5 linguagens do amor, sobre o temperamento. Então, se eu estou me preparando para o matrimônio, para o casamento, isso ajuda eu a conhecer a minha esposa e minha parceira. Consequentemente, quando decidir for morar junto, muitos dos problemas, né, de relacionamento vão ser sanados, né? Ou vai me ajudar a entender o porquê das coisas. Mas se eu não busquei isso, a maioria, né? Não buscou, então, tipo assim, a fase de preparação foi ruim, foi péssima. Porque eu entrei de cara num relacionamento sem saber como que a pessoa reage, sem saber se ela é emotiva, se ela valoriza. Nós vimos lá o perfil, o temperamento, era o colérico, o melancólico, né? Por exemplo, a Vanessa é melancólica, ela pega uma folha de uma árvore e vê Deus naquilo, vê uma beleza e coisa tal, eu para mim acho aquilo, digamos, insignificante, alguma coisa assim, né? Mas é do perfil dela, então por muitas vezes eu posso estar criticando a maneira dela agir, dela ser, e aquilo já vem de berço, é dela, né? Eu tenho que saber respeitá-la. Então, depois que eu passei a estudar recentemente as 5 linguagens do amor, o temperamento, o perfil comportamental, fica mais fácil. Da mesma forma para ela, né? É muito difícil, por exemplo, o meu perfil como dominante, que gosta de ter o seu espaço, de ter um tempo vazio, né? Digamos assim, uma certa fuga para resolver os seus problemas e que até então ela não entendia. Mas não é só de perfil, de temperamento, das linguagens do amor que a gente tem que avaliar, né? Vamos falar, por exemplo, no dia a dia. Eu elogio o meu cônjuge, eu reconheço as coisas boas que ela faz por mim, ou se ela está numa dificuldade, eu percebo isso, ou até mesmo, né? Não só nos momentos de dificuldade. A Vanessa foi no salão hoje e chegou e eu percebi que o cabelo dela está diferente. Foi no salão por emergência, hein, gente? Só eu e a minha, vizinha. É coincidência, mas eu estou falando no sentido geral, né? Nos dias que isso acontece. Já estou velhinha, os cabelos brancos não me permitem mais. Então, para a mulher, principalmente, isso são coisas simples, mas se a gente não percebe, e às vezes é difícil, que ela vai lá, corta o cabelo, corta 2 centímetros, né, e chega, nossa, cortei o meu cabelo, você nem percebeu.
Então, a gente tem que ter essas coisas. Ou então, de repente, a mulher não trabalha fora de casa, né? Tem se dedicado a cuidar dos filhos, da família, das tarefas domésticas. E o homem não reconhece isso e chega e critica. Ou de repente ela chegou, fez uma comidinha gostosa, alguma coisa, e ele chega e tá frio esse jantar, ou tá mal passado, passou demais, enfim, critica ao invés de fazer um elogio. Então, estou levantando alguns pontos que a gente tem que ir colocando para ver se realmente a nota tá boa ou não, né? O que mais que a gente pode citar? O que mais, assim, vou falar dos solteiros, mas também dos casados, né? A gente tem casados e solteiros aqui, né? Vamos falar dos casados primeiro, depois a gente fala E as pessoas que vão assistir depois, né? dos solteiros depois. Não, mas é para os dois. Que a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, em todos os pilares da nossa vida, nós temos de ser intencionais. Então, como o Ivan falou, a gente tem de se preparar, a gente tem de estudar. Então, assim como a gente se prepara para a primeira comunhão, se prepara lá 2, 3 anos para o crisma, né? Para receber os outros sacramentos, assim também a gente deveria ser preparado para o matrimônio. Eu me afastei um tempo da igreja, mas quando eu participava no grupo de oração, né, e a gente estava ali à frente da renovação estadual de jovens, a gente tinha todo esse preparo do que era a nossa vocação, né? Tinha todo esse chamado de estar nos preparando ali para a nossa vocação. Então a gente tinha muitos ensinos, muito estudo e oração também, para que Deus nos falasse da nossa vocação e nós nos preparássemos para ela. Hoje a gente vê que isso se perde muito. Os jovens que não vivem uma espiritualidade não têm isso, né? Não tem esse preparo, essa preparação de qual que é o significado da família, qual que é o significado do matrimônio, como que eu devo me preparar para isso. Então, se a gente chegou no matrimônio e não se preparou antes, vai sofrer muito, né? Principalmente nos primeiros anos de convivência, né? O Ivan falou, depois que vai morar junto, né? Depois que a gente casa e vai morar junto, que a gente vai conhecer realmente o outro na sua intimidade, nas suas dificuldades, até de onde colocar as coisas, né? Essa questão dos perfis parece brincadeira, assim, né? Parece uma coisa boba, mas é muito importante você saber, você se conhecer e conhecer o outro, porque você vai entender por que para você é tão importante que aquela escova de dente fica ali dentro daquele potinho lá e o outro não tá nem aí. Para ele, a escova de dente ficar em cima da pia, ou ficar no canto, ou ficar do outro lado, tanto faz. Mas é porque cada um tem um perfil comportamental, cada um tem um temperamento. Então eu tenho que entender o temperamento do outro e a gente tem que trabalhar para que isso seja harmonioso, né? Para que a nossa convivência seja harmoniosa. Então tem não é simplesmente vão casar e vai correr e vai dar tudo certo. Eu acho que é quase impossível quando o casal não trabalha esse conhecimento, esse autoconhecimento, o conhecimento do outro, e quando a gente não tem os pés firmes em Deus. Porque é desafiador, né? Viver com uma pessoa que é diferente de nós, que foi criada em outra cultura, até com os irmãos da gente é difícil conviver, né? Que foram criados pelos mesmos pais, na mesma casa, nas mesmas circunstâncias. Imagina a pessoa que veio de outra casa, de outra realidade, para quem os pais davam valor a outras coisas. Então,
É muito desafiador isso. No último acampamento virou até, né? Todo mundo falava o tempo todo, que a Dani falou lá no acampamento. Você não selecionou bem, vai gastar em treinamento, né? Erro no recrutamento. Errou no recrutamento, vai gastar em treinamento. Então, não tem como, né? Nós somos diferentes. É um desafio. E nesse estudo que nós fizemos do Padre Paulo Ricardo, quem tiver oportunidade, mesmo quem não é casado, faça, porque é uma preparação para o matrimônio. Ele fala do desafio e da cruz que é o casamento, que é uma cruz, e que nós temos de ter sempre fixo nos nossos olhos que o nosso propósito é levar o outro para o céu. O nosso propósito é o céu. A minha missão na minha vocação, no meu sacramento, é levar o meu esposo para o céu. Isso. E levar os meus filhos para o céu. Entende? Não é eu abandonar no meio do caminho. Ele não quer ir para a igreja, ele não tem jeito. Ele é cabeça dura. Tá, e daí? Foi a cruz que você abraçou, que você escolheu. Né? Deus permitiu que você escolhesse, você levou até o altar aquela cruz e disse: Senhor, eu quero essa, né? Agora você tem que dobrar os joelhos e pedir para Deus te ensinar a carregar e te dar forças para carregar e de como conviver e trabalhar para que vocês tenham harmonia, para que juntos vocês possam viver no céu, né? E trazer o céu para dentro da casa de vocês. Não é fácil. É cruz, gente. Vocês estão rindo? Ouçam lá o Padre Paulo Ricardo, ele fala com toda a propriedade. É cruz, né, amor? Então, a cita, né, que tem no... como que chama do Papa lá que fala do que é o matrimônio? A carta... Não, vou lembrar o nome da carta, depois eu posto. A gente tem que postar as coisas que a gente promete, depois não posta. Mas ele fala assim que é um consórcio que você tem para a vida toda, né? Que é um contrato, sim, é um contrato, você assina um contrato e você jura, né, perante Deus que é para a vida toda, até que a morte os separe. Então, realmente não é desafiador, porque conviver com as pessoas... Tanto que Paulo cita lá na Bíblia, né, que se você é casado, ame a sua esposa e seja fiel com ela. Mas se não não casa. É melhor que o homem esteja só. Que o homem esteja só, se você não for para ter o comprometimento, não for se dedicar, amá-la, respeitá-la, enfim. E a Gi colocou lá, errou no recrutamento, vai gastar em treinamento. É isso aí, Gi. Então, nesse treinamento que a gente fez no curso, né, aliás, do Padre Paulo Ricardo, também ele cita da questão dos filhos. E para nós, por exemplo, na nossa igreja, é um assunto muito sério. Tem muita gente que quer casar, mas não quer ter filho. E às vezes um quer e a outra parte não. Então, se isso estiver acontecendo, a nota do cônjuge no casamento já é ruim. Mas tem que trabalhar isso juntos, né? Tem que trabalhar juntos. Então, essa já é uma dica que vai para os solteiros, né? Por exemplo, quer se relacionar, tá num namoro, num noivado, vai casar. São assuntos que tem que ser discutido antes, porque se falar, a esposa, a mulher quer ter filhos e o noivo, lá, o namorado, não quer saber. Ou de repente não pode, tem algum problema, mas isso tem que ser colocado, tem que ser falado antes. Tem que ser discutido, né? Porque senão chega lá, o que vai acontecer? Aí vai ter as divergências, né? Para isso a igreja nos ajuda muito, né, gente? Os nossos padres estão sempre abertos aí para nos receber, para dar direcionamento, direção de casais. A igreja não nos abandona, porque ela sabe que o casamento, assim como o sacerdócio, é uma vocação que nos leva à santidade
porque nós casais somos chamados a ser santos, sim. A gente tem que viver a santidade no casamento. E a igreja não nos desampara, a igreja está aí para isso, para nos ajudar. Então, nas dificuldades de relacionamento, de conversar, nós temos que buscar ajuda. Precisamos buscar ajuda. E estudar. Meu esposo tem dificuldade de falar, tem dificuldade de dialogar. Para nós, por muito tempo, foi um grande desafio entre nós a questão do diálogo, porque o Ivan tem lá as feridas do passado dele, né? E aí fez o curso de palestrante, né? Que ajudou bastante, fez o immersion também, que ajudou bastante. Os acampamentos. Mas assim, uma dica que eu vou dar, minha, né? Até partilhei com uma irmãzinha que acho que tá aí agora assistindo. Eu aprendi duramente o silêncio de Maria, de não ficar brigando, não ficar batendo de frente. Então, assim, todas essas situações de pedir mesmo, mãe, me ensina, me ajuda, o que fazer. E clamar, gente, tem que estar em constante oração. Não existe família se não for fundada sobre a rocha que é Deus. Não existe. A família é uma família sólida só em Deus, porque é desafio. Criar os filhos, educar os filhos é desafio. A vantagem que a gente tem muitas vezes é de fechar os olhos para as coisas que eles estão fazendo de errado e virar as costas, né? Porque você é muitas vezes o chato, a chata, que todos os dias tem que ficar falando a mesma coisa, principalmente para as crianças e adolescentes, né? E você passa por chato, mas é sua missão, a sua missão é educar, a sua missão é levar para o céu, a sua missão é estudar como lidar com os seus filhos, estudar como lidar com a personalidade do seu esposo ou da sua esposa. É nossa missão, né? E muito do que a gente procura está aqui, está na palavra, né? Está na palavra. Aqui vocês vão ver que os pilares, eles são fundamentais também nos arredores, nos outros, né? Por exemplo, por isso que a gente começou pelo espiritual. Não tem como você estar mal no espiritual e ter um matrimônio e tá vivendo bem, ter nota 10 com o seu cônjuge. Impossível, sem a oração. E aí o segundo pilar, que era os parentes. Também não tem como você... Vai ter momentos que vai ter discussão, se você não se dá bem, não se relacionar com os parentes do outro lado, digamos, da esposa, do esposo, ou não gosta da sua mãe, do seu irmão, da sua cunhada, enfim, essas coisas, começa a ter as discussões, as pessoas vão começar a se doer, tomar as dores dos seus familiares, porque a esposa não gosta, porque o esposo critica, enfim, essas coisas, né? Então, os pilares, eles se complementam, né? E vou, assim, antes da gente orar, né, que já está quase terminando o tempo, vou dar só um pequeno, assim, uma pequena parte, um pequeno testemunho. A gente não é exemplo de casal, tá, gente? Porque nós vivemos também todos os desafios de todos os casais. A diferença é que nós vivemos em constante oração. E a gente percebe, assim, nitidamente, que o momento em que a gente começa a diminuir a oração, os nossos jejuns, que a gente se afasta um pouco de Deus, como que muda também o nosso relacionamento um com o outro. E para as esposas que às vezes tentam levar os esposos sentindo o coração de partilhar isso, levar o esposo para a igreja, o esposo não vai, né? É aquela batalha, quero tanto que ele vá, quero tanto que ele ouça isso, quero tanto que ele mude aquilo. E assim também o esposo, né? Os esposos que estão aí ou que vão assistir depois, também tem assim essa dificuldade muitas vezes, né? Eu, quando
quando nós nos conhecemos, eu dizia assim, eu não vou levar o Ivan para acampamento. Eu não vou convidar. A gente contava em casa, porque todo mundo é campista, contava em casa o que tinha de bom no acampamento. E ele dizia assim, tá louco, de jeito nenhum que eu vou ficar 5 dias trancado lá no lugar sem celular, sem trabalhar, de jeito nenhum. E eu não questionava, eu ficava, só dava risada. E aí eu falava para Jesus, falava, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero para minha vida. E que um relacionamento sem o Senhor eu sei que não funciona. Então eu te entrego. Toma conta, seja feita a tua vontade, não a minha. E eu comecei já a pedir para o Senhor e Ele trabalhando tudo isso. E um belo dia nós fomos num aniversário de uma campista que eu fui líder, muito querida, que eu amo muito. E lá umas amigas começaram os esposos também não tinham participado ainda do acampamento e começaram a fazer palhaçada, que eles eram muito animados, e chamar os maridos, vocês vão, não sei o que, enfim, fizeram brincadeira, até trenzinho colocaram o Ivan, né, que o Ivan é super tímido na época, mais que tudo, colocaram o Ivan até num trenzinho lá, esses aqui vão para o acampamento. E nós chegamos em casa e ele falou para mim, eu acho que ia ser legal ir para esse negócio aí, eu acho que eu queria ir. E aí, mais que rápido, eu já... Não demorou nem 24 horas, né? Eu já dei um jeito de conseguir a ficha para ele, porque lá em Campo Grande, quem é de Campo Grande tá aí, né, Marta? É muito, muito concorrida, é muito difícil conseguir uma vaga para o acampamento, é um desafio. Mas eu usei de todos os contatos que eu tinha e pedi, por favor, porque eu precisava, que se não fosse nesse, vai que ele desistia. E ele foi, ele fez. E até hoje ele tá falando, né, que nossa vida começou... ontem você estava falando, né, amor? Qual que era a nossa música, né? Nós assistimos um filme, qual que é a nossa música? A Marta não fez. Qual que era a nossa música, né? Ele falou assim, acho que a nossa música é peguei as minhas coisas e fui acampar. Eu falei, eu acho que é mesmo. Porque foi ali que começou a consolidação da nossa história. E porque eu já tinha colocado para Deus que eu não queria um relacionamento sem Ele, um casamento sem Ele. E o Senhor foi conduzindo. Então, assim... não é com briga, não é com discussão, não adianta, gente, não adianta brigar, ficar falando, não resolve. Você tem que mostrar com o seu comportamento, você tem que mostrar com as suas atitudes, ser amorosa, ser amoroso e, sobretudo, joelho no chão. Joelho no chão é a chave para todas as situações. Muita oração, porque Deus conduz no tempo dele, do jeito dele, ele conduz. E até eu compartilhei com essa pessoa que está aí, a gente tem que fazer oração, né? Lá em Campo Grande, 5 dias, que tudo que eu preciso que ele mude, porque a minha personalidade é diferente da dele, tem coisas que eu preciso que ele mude, ou que Deus mude em mim. Eu oro, eu falo, Jesus, me muda, e muda ele nessa situação, nisso, porque está afetando nosso relacionamento. E é perfeito como que Deus manda coisas, pessoas, situações para falar para ele e para falar para mim também. Não só para ele, porque às vezes a errada sou eu, só não estou percebendo. Para falar, olha, isso precisa mudar e conduzir. Ele mesmo foi fazer esse curso de palestrante por conta própria, né, amor? Ele que fez a inscrição, depois fez a minha. Uma pessoa que era tímida fazer um curso de palestrante, né? Ele sentiu o chamado e isso melhorou muito o nosso relacionamento por conta da questão de diálogo. O immersion também foi uma coisa que ele quis fazer, porque Deus foi tocando o coração dele. Entre outras coisas que Deus também foi tocando no meu coração para eu mudar, porque eu também era muito petuda, falava muito. Deus foi me mudando e eu fui aprendendo a
silenciar. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Essa é a chave, sabedoria, oração. Senhor, me molda para que eu não seja um espinho para o meu esposo e molda ele para que ele não seja um espinho em mim, né? Espinho sempre vai ser, né, gente? Mas que seja menos dolorido. Rapidinho então, para os solteiros, né? Senão vai acabar o tempo. Acho que o solteiro a gente fala amanhã, amor, você não vai rezar. Não é não? Pode ser também. Porque é tão amplo, né? Esse assunto é um dos mais importantes, né, digamos assim, dos pilares, assim, não que é mais importante, todos são importantes, mas ele é mais polêmico, né, tem muita coisa, né, para se falar, né? Muita coisa. Então, quem sabe amanhã, junto com outro, a gente fala desse. Amanhã eu só falo dele. Então vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa live, por mais esse momento que a gente está junto, né, completando 50 lives. Pai, eu te agradeço, te louvo por essa noite. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te entrego todos os pedidos de oração aqui. Sim, Senhor. Todos os agradecimentos. Sim, Senhor. Se for da sua vontade, Senhor, e se nós formos dignos, atender cada um dos pedidos, das intenções particulares. E com esse salmo maravilhoso que nós vimos aqui, o arrependimento de Davi, nós também, eu também, Ivan, me arrependo dos meus pecados, Pai. Me afasta desse pecado, da traição contra os meus amigos, de desejar a mulher do próximo, contra a cobiça, para que eu seja um homem justo, fiel, fiel a Ti, fiel a minha esposa, fiel aos meus irmãos. Me fortaleça nesse pilar conjugal, para que a cada dia eu busque a santidade, a viver um casamento santo, para que eu possa ser reconhecido diante de Ti como um filho justo, digno, que buscou viver os Seus preceitos. Eu quero contemplar a Tua face, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo nos dias ruins e nesses que eu lembro das vitórias, das glórias, nos dias felizes, que eu me lembre, que eu seja grato, que eu não esqueça que o Senhor estará comigo também nos dias contrários, nos dias difíceis. Me capacita para ser um ótimo, um excelente marido, um excelente pai, e que eu possa viver diariamente, cada momento, ao lado da minha esposa. Sim, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Te clamamos por todos os matrimônios, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha selar cada matrimônio no Teu sangue. Também queremos Te pedir, Jesus, por todas as pessoas que ainda estão se preparando para o matrimônio, Senhor. Que o Senhor as prepare. Que o Senhor prepare na santidade, Senhor, na castidade. Que o Senhor prepare os caminhos. Prepara os caminhos, Senhor. Prepara que seja santo, Senhor. Que seja tudo com a Tua graça, Senhor. A escolha, o momento, o caminho, Senhor. Prepara. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor coloque nos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos mudar pelos outros, pelo nosso cônjuge, pelas pessoas com que nós convivemos, os nossos parentes, nossos familiares, fazendo sempre melhores, Senhor. Transforma-nos, Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, lava-nos e faz-nos alvos como a neve. Sopra sobre nós, Santo Espírito, sobre os nossos ossos ressequidos. Gente, já vai acabar o tempo. Vamos lá então. A Marta está dizendo aqui, exatamente, o Daniel é meu irmão. Estou com muita saudade dele, é muito especial do meu acampamento.
E a Gi tá falando para fazer outra em Campo Grande e o Fernando tá falando que com Deus e em oração, né? Então, gente, um beijo grande para vocês e amanhã nós estamos aqui de novo, tá bom?